Fala aí, galera do Fight Fino, eu me chamo Ironic, sou carioca e sou uma artista queer e vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, fiquem ligados. Bom, ser uma pessoa queer é não se identificar com nenhum gênero heteronormativo, vamos dizer assim, né? No meu caso, especificamente, eu me considero mais do que uma pessoa queer, né? Eu me intitulo uma bicha preta. Eu gosto de enfatizar para realmente valorizar essa parte da comunidade LGBTQIA+, que está um pouco esquecida, né? E temos aí nossos grandes heróis, que foram bichas pretas maravilhosas, como a Vera Verão, Madame Satã, Lacraia. Então é sempre bom a gente valorizar o que é nosso e de onde a gente veio. A gente precisa carregar conosco, né, tudo aquilo que a sociedade sempre tentou nos marginalizar, né? Quando eu assumo ser uma bicha preta, gorda, eu estou querendo dizer o quê? Olha, independente do que a sociedade, o mundo vai me rotular, vai querer me enquadrar, né? Eu assumo ser tudo isso e eu carrego isso dentro de mim com orgulho, eu não me escondo e eu principalmente não tenho medo, né? E as pessoas se assustam muito com quem não tem medo, então é bom a gente assustar as pessoas. Me assumir para minha família não foi muito tranquilo, até porque eu venho de um berço evangélico. E acho que esse foi um grande momento, um divisor, né, na minha vida, onde eu realmente pude me autoafirmar, né? E isso foi muito libertador para mim. Então, a partir desse momento, eu pude ser completamente verdadeira com os meus familiares, né? E com o passar do tempo, as coisas foram melhorando. A princípio foi bem traumático. Mas depois, com o tempo, né, com a convivência e com ambos os lados cedendo, as coisas ficaram melhores. Eu praticamente vivi durante muitos anos, né, dentro da igreja. E viver sendo uma pessoa gay dentro de uma instituição religiosa é um ato de coragem e loucura ao mesmo tempo, né? Porque para você se desprender de tudo isso, você precisa ter muita coragem para assumir quem você é, estando em uma instituição onde claramente você é visto como um ser demoníaco, como um ser que precisa de auxílio, que precisa de ajuda, né? E você lutar contra toda essa maré é muito difícil, né? Mas quando você tem personalidade, quando você realmente resolve assumir para si a sua vida, tudo fica muito mais fácil. Por mais que a gente ache que as coisas não vão mudar, que vão ser cada vez mais difíceis, vão por mim, gente. Quem está nessa situação, saia o quanto antes, crie forças, né? Tenha o laço dos seus amigos ao redor, que ajuda muito. E tenham coragem. Ser uma bicha afeminada neste país não é mole, não é para qualquer um. Mas, acima de tudo, eu costumo dizer que ser uma bicha preta hoje é um ato de liberdade, tá? E a liberdade para muita gente, ela é ofensiva. E quando você escolhe ser quem você é no mundo onde ser verdadeiro, ser espontâneo, ser da forma como a sua natureza manda, isso ofende muitas pessoas, né? Principalmente para pessoas afeminadas. Porque aí já entra uma questão relacionada ao machismo, né? Onde se parecer com ter laços femininos, ter traços femininos, é praticamente um crime num país como o Brasil. É a bicha preta que está ali visível socialmente, né? Não querendo colocar uma pessoa discreta contra uma pessoa afeminada, porque eu acho isso um grande engano e uma perca de tempo muito grande. Eu acho que a gente tem problemas muito maiores para a gente resolver dentro da nossa comunidade do que enfatizar, no caso, essa rixa. Mas as travestis, as pessoas trans, as bichas pretas, elas sempre foram linha de frente. Por quê? Por serem vistas socialmente, né? Por representarem toda a bandeira, toda a luta ali no dia a dia, 24 horas, por 7 dias na semana. Então isso acaba como que concentrando todo o ódio social, toda a raiva social dentro, né, dessas pessoas.
O racismo, ele vem de muitas faces, né? Porque ao mesmo tempo que a gente se depara na televisão com coisas agressivas, né, mais escancaradas, mas eu acredito que a pior forma de racismo é aquela velada, que é aquela que só o olhar, assim, ela já te diz muita coisa, né? As pessoas tendem a querer delimitar as pessoas pela sua cor da pele, pela sua sexualidade, pela sua orientação de gênero, e isso é perturbador. E cenas de racismo a gente encontra praticamente algo que a gente tem que lidar todos os dias, né? Eu moro na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, uma região periférica, e quando eu saio da minha região, isso fica ainda muito mais evidente. Por quê? Muitas pessoas às vezes têm uma péssima impressão de que e dizem assim: ah, eu não sofro racismo. Claro que você não vai sofrer racismo se você anda dentro do ambiente onde estão os seus iguais. Mas a partir do momento que você sai desse ambiente e vá para, por exemplo, para a Zona Sul do Rio de Janeiro ou para uma Barra da Tijuca, isso fica muito evidente, né? Quando você vai trabalhar nesses lugares, ou quando você vai apenas passear, é muito escancarado, né? O quanto as pessoas pretas conseguem ascender socialmente, estar em lugares. Por isso que é muito importante a gente ocupar os lugares, né? Eu já ouvi de muita gente preta a seguinte frase: ah, eu não frequento tal lugar porque não tem gente preta. Bom, se não tem gente preta, seja a primeira pessoa preta a estar nesse lugar, né? Mas nunca deixe de ocupar, porque a gente precisa ocupar os espaços para que esses espaços sejam nossos como tais. Bom, ser uma bicha preta no Brasil é muito difícil. No meu caso, a minha transição ela se deu depois que a minha formação profissional já estava encaminhada, né? Então, eu não tive muitas dificuldades, porque antes eu vivia de uma forma mais heteronormativa. Mas a partir do momento onde eu, né, comecei a me transicionar e tudo mais, eu fui percebendo na pele, né, toda essa dificuldade, né? Muitas pessoas às vezes questionam: ai, por que certas pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, não ascendem profissionalmente? Mas é porque não há oportunidade para essas pessoas. Se essas pessoas não têm o embasamento de estudo ou até mesmo uma formação profissional dentro de certas áreas específicas, é muito complicado, porque não há oportunidade sequer para as pessoas trans, para as travestis, para as bichas pretas, né? Parte do princípio que, muitas das vezes, é muito difícil com que cada uma delas tenha um nome social. A gente já tem essa barreira. E você conseguir colocar o seu currículo e a pessoa realmente ser chamada para uma entrevista, mesmo sabendo que é uma travesti, uma trans ou uma bicha preta, é muito complicado. Então, é preciso que a gente se una mais, que a gente, né, consiga... Hoje em dia existem vários projetos, né, e até organizações como a ANTRA, onde oferecem cursos para pessoas trans e travestis, né? Então, é importante com que a gente se una nesse momento para que a gente possa ajudar quem está do nosso lado. Então, sair de casa da forma como eu saio, da forma como eu gosto de estar e me vestir, para muitas pessoas é ofensivo. Acho que se danem as outras pessoas. E algumas delas acabam, né, tendo que expressar a sua opinião indesejada, achando que a gente realmente precisa ouvir certos comentários ou receber certas atitudes na rua, né? E a gente precisa se posicionar também contra isso. Graças a Deus a gente tem a lei a nosso favor e a gente precisa colocar a lei em prática, né? Caso você sofra algo do tipo na rua, procure a delegacia. E se caso na delegacia eles não te atendam, procure a corregedoria, porque é um direito seu registrar atos homofóbicos. Vou repetir uma frase que eu amo, de um trecho de uma música da Madonna, que diz assim: garotas podem usar jeans, usar os cabelos curtos, vestir camisas e botas, pois é ok quando elas se parecem com meninos. Mas quando o menino se parece com uma garota, é degradante. Isso porque você acredita que ser uma garota é degradante. Então, eu acredito que o machismo, ele diz muito sobre isso, né? A sociedade, ela vê a pessoa afeminada como algo degradante,
como algo, sabe, a ser combatido. Então, isso se reflete também na nossa vida. Porque as pessoas enxergam a gente, né, como algo inferior e nós não somos. Então, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais, às vezes, para conseguir conquistar certos patamares. Sim, existe muito preconceito assim dentro da comunidade LGBTQIA+. Vou dar um exemplo. Se você abrir agora o seu aplicativo de pegação preferido, você vai dar de cara com 10 perfis dizendo que não curtem afeminados. Bom, a minha vida artística, ela começou há 6 anos, né? Mas antes eu tinha uma outra vida, né? Eu estudei publicidade e propaganda, cheguei a trabalhar na área e trabalhava na área. Até que a minha vida ela sofreu um grande boom e eu realmente preferi decidir pela minha felicidade pessoal. Então abandonei tudo e resolvi seguir na dança, né? Eu dou aulas e sou dançarina profissional já há 6 anos. E através da dança, né, eu fiquei apaixonada pelos palcos, apaixonada pela música e agora estou migrando como cantora. Então eu lancei meu single recentemente chamado Fica com Deus. Está em todas as plataformas digitais, podem conferir, tá? Eu não te quero nem pra mete o pé e sai. Fica com Deus, que comigo não vai. Mas por conta da pandemia, eu me dediquei muito mais nesse último ano à dança. Então eu fiz alguns trabalhos dentro dessa área com alguns outros artistas e eu percebi que hoje o mercado está muito mais aberto para quem é fora do padrão, né? E isso é uma vitória muito grande, porque quando eu era pequena eu sempre me imaginava na TV, nos palcos, mas eu nunca me via. Eu nunca via pessoas como eu na frente da TV. Eu nunca vi pessoas como eu em shows, espetáculos, né? Eu sempre fui muito fã das divas pop, sempre. Então, eu era aquela que ficava praticamente desgastando todo o DVD da Britney, Madonna, Christina, Beyoncé. E, infelizmente, naquela época não tinha ninguém gorda no palco, dançando. E hoje em dia a gente vê muitos artistas dando espaço para profissionais plus size. E isso é uma vitória muito grande, porque nós também temos muito talento. A gente só precisa de oportunidades, né? Muita gente acha que gordo não faz isso, gordo não faz aquilo. Temos aí grandes exemplos como a Thaís Carla, que é uma dançarina maravilhosa e uma influencer perfeita, que hoje está mostrando seu talento para o mundo inteiro, já dançou com a Anitta, que é perfeita. Então, a gente tem capacidade, né? A gente só precisa de oportunidade. Nós estamos conseguindo. Olha, gente, eu amei esse momento, vocês não têm noção. Foi meu sonho realizado aqui, um sonho de princesa, estar aqui no canal Fino. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Twitter, em outras redes sociais, através do @Ironic, IRONNYC, tá? Espero vocês. Procurem minhas músicas nas plataformas musicais e um beijo e até a próxima, hein?